Bom, gente, nós vamos ver essa aula, vou até colocar aqui um pouco para cá, aula que fala sobre as reações químicas, né, dentro das suas classificações, tá? Não tá dando para vocês ver a minha imagem porque eu tô com problema de câmera e eu acho que deve ser alguma coisa no sistema. Mas enfim, nós vamos ver aqui a aula que vai falar sobre as reações químicas, mais precisamente na classificação dessas reações, né? Nós sabemos que a reação ela é composta de reagente e produto, tá? Reagente fica sempre antes da seta e produto fica sempre depois da seta. Beleza. Então, nós vamos seguir aqui com a nossa aula sobre a classificação das reações químicas. Então, primeiramente aqui, nós vamos ver a primeira classificação, que é a reação de análise ou de decomposição, tá? Vou até colocar aqui a canetinha. Bom, essa reação de análise ou de decomposição diz o seguinte, ó, ocorre quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Esse exemplo, eu tenho duas reações, né? Eu coloquei aqui duas reações diferentes, né? Claro. Aqui eu tenho uma reação e aqui eu tenho outra reação. Perceba que a reação de decomposição, ela parte, né, de uma única substância, né, se decompondo em duas ou em mais substâncias. Então perceba que a característica principal de uma reação de decomposição ou de análise é que essa reação partiria de um único composto, né, de uma substância, dando origem a duas ou mais substâncias. Então eu tenho essa substância aqui, HGO, óxido de mercúrio, dando origem a duas substâncias, ao mercúrio e ao oxigênio. Tá certo? Acontece a mesma coisa nessa segunda reação, onde eu tenho uma única substância, que é o cloreto de potássio, né? Aqui eu tenho tricoleto, né? Trióxido de potássio aqui, tá? Aqui eu tenho essa substância dando origem a duas substâncias, que é o cloreto de potássio e o oxigênio. Então perceba que para ser uma reação de análise ou de decomposição, é preciso que essa reação parta de uma substância, apenas uma substância, tá? Dando origem a duas ou mais substâncias. Então isso é uma reação de análise ou de decomposição, tá bom? Nós temos uma decomposição que nós chamamos de pirólise, né? Que é uma decomposição pelo calor. Aí aqui observe que eu tenho um composto, independentemente se ele é grande ou pequeno. Então eu tenho essa substância aqui, tá? Essa substância, ao se decompor, deu origem a três substâncias, né? Por isso que diz aqui, ó, duas ou mais. Então eu deu origem ao óxido cúprico, o dióxido de hidrogênio e ao oxigênio, né? Todo mundo balanceado. O balanceamento da reação tem que ser feito, né? Mas caso já venha pronta, é apenas para você identificar. Quando você classifica a reação química, é apenas a classificação. Você não precisa estar balanceando e nem se preocupando, porque as reações já vêm prontas, tá bom?
Então é só para você perceber o seguinte, que para ser uma reação de análise ou de decomposição, ele vai partir de uma substância, dando origem a duas ou mais substâncias. Tá certo? Isso de análise ou de decomposição. A outra classificação que a gente tem é a classificação de síntese ou de adição, né? Algo que vai ser adicionado na reação. Então você tem aqui, ó, a síntese total. Tem dois tipos de síntese, né? Tem a total e tem a parcial. A total é quando partimos apenas de substâncias simples, tá? Então eu tenho o meu ponto inicial de uma reação de síntese ou de adição é partindo de substâncias simples. E aí eu tenho um exemplo, ó. Quem são essas substâncias simples? Substâncias que possuem um único elemento químico. Não interessa se está repetido 2 vezes, 3 vezes, enfim. Aqui é uma substância simples, carbono, e aqui é uma substância simples, oxigênio. Já essa aqui não, essa daqui é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho 2 elementos diferentes, oxigênio e carbono, tá? Essa aqui é uma reação exotérmica, né? Uma reação de combustão, onde ele partiu de substâncias simples, dando origem a esse composto. Perceba que foi adicionado a esse composto o carbono, né? Que se ligou com o oxigênio formando CO2, tá certo? Mais o calor, porque aqui é uma reação de combustão chamada de reação exotérmica. Você tem uma outra reação, que é a reação endotérmica, que é uma reação que absorve calor. Essa daqui, a exotérmica, ela libera, tá? Mas não é diferente, parte de substâncias simples, né, nitrogênio e oxigênio, e dá origem a uma substância composta, ó, tá? 2 elementos diferentes, tá bom? Muito bem. Isso na síntese total. Na síntese parcial, diz aqui que quando entre os reagentes, né, já houver no mínimo uma substância composta, ou seja, para que eu tenha uma síntese parcial, eu preciso que no lado dos reagentes tenha no mínimo uma substância composta. Então vamos ver aqui o exemplo. Observe que aqui no lado dos meus reagentes não tem só uma, tem 2 substâncias compostas, né? Tá aqui uma e tá aqui a outra. Essa daqui é uma substância composta com 2 elementos e essa aqui é uma substância composta com 2 elementos. Deu origem a outra substância composta. Já aqui eu tenho uma substância composta com 3 elementos: cálcio, oxigênio e hidrogênio, tá? Isso aqui é uma síntese parcial. Por quê? Porque ela parte dos reagentes com no mínimo uma substância composta, tá bom? Então, para ser uma síntese total, nos reagentes vai ter substâncias simples. Para ser uma síntese parcial, nos reagentes tem que ter no mínimo uma substância composta, tá bom? Então isso aqui é uma classificação chamada de síntese ou de adição. É a mesma coisa, é o mesmo nome. A gente coloca esses dois porque vocês podem se deparar com qualquer um dos dois em uma prova, tá bom? Beleza. Vamos aqui para o próximo. Aqui você tem uma reação de deslocamento ou de substituição ou de simples troca. Então ela tem esses 3 nomes: deslocamento, substituição ou simples troca. Que diz o seguinte, ó: quando ocorre uma substância simples, reage com uma substância composta e desloca, né, formando uma nova substância simples. Então vamos ver quem é. Então observamos aqui, tá? No primeiro exemplo, certo? Então aqui é o seguinte, ó: o que houve aqui nessa substância, né? Ele diz aqui, ó: ocorre quando uma substância simples reage com uma composta. Uma substância simples reage com uma composta e desloca,
formando uma nova substância simples. Beleza, o que aconteceu aqui, para que eu entenda? O cobre chegou aqui na prata e expulsou a prata, ó. Após ele expulsar a prata, ele formou o nitrato de cobre 2, que é esse composto aqui, ó, tá? Como ele tinha expulsado a prata veio para cá, ó, mais 2Ag, tá certo? Isso é apenas uma simples troca. É quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando uma substância simples. Tá? Tá aqui a substânciazinha simples. Ok? Então, houve apenas uma expulsão desse elemento. Vamos ver se tem outra. Vamos ver aqui no exemplo 2. Ó, no exemplo 2 tem uma substância simples reagindo com uma substância composta. O que aconteceu aqui? Ó? O ferro chegou aqui e expulsou o cobre, formando, né, ó, o sulfato de ferro, né, que é esse composto aqui, certo? Formando uma nova substância simples, que é o cobre, ó. Já que o cobre foi expulso, você coloca o cobre aqui depois do sinal de mais, tá bom? Então é apenas uma troca que ele faz, né? O cobre chega, aliás, nesse caso, né, o ferro chegou aqui, expulsou o cobre e aí formou um composto, deixando o cobre sozinho, tá certo? A mesma coisa aconteceu com a prata. O cobre chegou aqui, expulsou a prata, deixando a prata sozinho e ele formou um novo composto. Então isso aqui é uma reação de deslocamento ou substituição ou de simples troca. Tem que ficar atento a esses nomezinhos aqui, que eles podem vir lá na prova, né? Apenas um deles, mas que vai dar a entender a mesma teoria, tá bom? Então, reação de deslocamento, substituição ou simples troca. Vamos ver aqui a próxima classificação, que é a reação de dupla troca ou de dupla substituição, que nada mais é do que a mesma coisa da anterior, só que dobrado. Então você vê aqui o seguinte, ó, ocorre quando dois compostos reagem, né, ó, dois compostos reagem, permutando entre si dois elementos ou radicais, dando origem a dois novos compostos, certo? Vamos entender isso aqui na prática mesmo, ó. No exemplo. O que aconteceu nessa reação? Ó, dois compostos reagem. Esses dois compostos aqui são substância composta, né? Todos eles. Mas o que aconteceu aqui? Ó? O sódio chegou e expulsou a prata. Aí a prata, não satisfeita, foi lá e expulsou o sódio. Quando a prata expulsou o sódio, o que aconteceu? Ela formou o cloreto de prata. Tá? E quando o sódio expulsou a prata, ele se ligou com o NO3, ó, formando o nitrato de sódio. Certo? Então ele formou mais dois novos, né? São novos, dois novos compostos. Tá certo? Esses dois aqui são sais. Mas, enfim, o que eu tenho aqui é uma reação de dupla troca ou de dupla substituição. Houve duas substituições. O sódio entrou no lugar da prata e a prata entrou no lugar do sódio. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo que tem aqui foi o seguinte, ó, o ferro chegou aqui e expulsou esses dois hidrogênios, certo? Aí os dois hidrogênios não ficou satisfeito, foi lá e expulsou o ferro. Certo? Ou seja, o ferro entrou no lugar dos hidrogênios e os hidrogênios vão entrar no lugar do ferro. Foi o que aconteceu quando o ferro entrou no lugar do hidrogênio? Formou o dicloreto de ferro, esse cara aqui, tá? E o hidrogênio no lugar do ferro formou o ácido sulfídrico, o H2S, tá certo? Formou dois novos compostos. Então, esse tipo de reação você tem que dar uma olhada mais aprofundada para quê? Para que você perceba que houve uma dupla troca ou uma dupla substituição. É dado esses dois nomes
porque são os mais comuns que aparecem em prova, tá certo? Então, é uma forma de você classificar essas reações químicas durante o processo, ok? Muito bem. Beleza, gente. Então, nós ficamos por aqui, né? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Valeu, pessoal.